Ela pensou que ele estava apenas sendo gentil. Ela pensou que estava salvando um gato vadio, mas ela estava realmente acariciando um filhote de tigre. Jenna, uma garçonete lutando em um restaurante de beira de estrada em Portland, passou 20 dias alimentando uma menina silenciosa, aterrorizada que nunca pagou um tostão. Ela pensou que estava ajudando uma fugitiva. Mas quando 3 SUVs blindados pararam bruscamente lá fora, e um homem em um terno de 3 milhões entrou, flanqueado por segurança armada, Jenna não apenas congelou. Ela percebeu que ela tinha cometido um erro terrível. O segredo que a menininha estava escondendo valia milhões. E Jenna estava de pé bem no fogo cruzado. Esta é a verdadeira história de vida do dia em que a música morreu na frigideira de prata. A placa de neon da frigideira de prata zumbia com um zumbido elétrico irritante que Jenna Molson sentia em seus dentes. Eram 15h45 de uma terça-feira em novembro, e Portland estava fazendo o que fazia de melhor, afogando o mundo em uma garoa cinzenta implacável. Jenna limpou o balcão pela 10ª vez naquela hora. Ela tinha 32 anos com olhos cansados, que tinham visto muitas contas não pagas, e mãos ásperas por alvejante e água quente. Ela verificou o relógio. 15 minutos. O sino acima da porta tilintou. Jenna não precisou olhar para cima para saber quem era. O momento era preciso. Era a garota fantasma. É assim que a equipe da cozinha, especificamente um cozinheiro cínico chamado Artie, a chamava. Ela parecia ter cerca de 9 anos de idade. Ela usava uma capa de chuva roxa violentamente, que era 2 tamanhos muito grande. As mangas enroladas em punhos grossos e emborrachados. Seus tênis estavam encharcados, fazendo um som de squelch no chão de linóleo. "Ei, querida", Jenna chamou, modulando sua voz baixa e suave. Ela instintivamente limpou as mãos em seu avental. Mesmo lugar. A garota não falou. Ela nunca falou. Ela apenas assentiu, seu cabelo castanho molhado grudado na testa, e arrastou-se para o banco no canto mais afastado. Mesa 4. Era a mesa mais distante das janelas, a que estava escondida pela sombra da vitrine de tortas. Era um esconderijo. Nas últimas 3 semanas, este tinha sido o ritual delas. A garota entrava sozinha. Ela sentava. Jenna traria a ela um chocolate quente com chantilly extra e um acompanhamento de hash browns. A garota comeria vorazmente como se não tivesse visto comida há dias, mas com uma estranha precisão disciplinada. Então ela puxaria um caderno de desenho gasto e desenharia ela até as 17 horas em ponto. Então ela desapareceria. Jenna despejou o chocolate quente, certificando-se de que a torre de chantilly fosse estruturalmente instável, exatamente como as crianças gostavam. "Aqui está", Jenna sussurrou, deslizando a caneca para a mesa de fórmica. Por conta da casa, Art acidentalmente fez muito cacau de novo. Era uma mentira. Art não cometia erros. Jenna pagava pela comida com suas gorjetas. Ela não conseguia evitar. Havia algo nos olhos da garota, uma cor avelã salpicada de ouro que lembrava Jenna de sua própria irmã Carly, antes que as drogas tomassem conta, antes que o sistema de acolhimento as engolisse inteiras. Esta garota parecia caçada. A garota olhou para cima por um segundo. Sua guarda caiu. Ela ofereceu um pequeno e trêmulo sorriso. Ela empurrou o caderno de desenho ligeiramente em direção a Jenna. "Para mim?", Jenna perguntou. A garota assentiu. Jenna olhou para o desenho. Não eram os bonecos de palito usuais que as crianças desenhavam. Era um esboço do restaurante renderizado em lápis de carvão. A perspectiva era perfeita, mas o sombreamento era pesado, opressor. No desenho, as janelas do restaurante estavam escuras e lá fora, de pé na chuva, estavam figuras altas e escuras sem rostos. Um arrepio frio e agudo percorreu a espinha de Jenna. Você é muito talentosa", Jenna disse, tentando manter sua voz firme. "Mas quem são eles?" Ela apontou para as figuras escuras. O rosto da garota empalideceu.
Ela pegou o livro de volta, batendo-o. Ela olhou para a porta, sua respiração superficial e rápida. Está tudo bem. Jenna a acalmou, recuando. Me desculpe. Eu não quis me intrometer. Coma seus hash browns. Jenna recuou para o balcão, seu coração martelando. Ela pegou seu telefone e mandou uma mensagem para seu senhorio pedindo outra extensão no aluguel. Ela estava 3 meses atrasada. Ela precisava deste emprego. Ela precisava manter a cabeça baixa. Mas a imagem daqueles homens sem rosto no caderno de desenho não saía de sua mente. Criança é uma aberração. Art grunhiu, batendo um hambúrguer cru na grelha. Você não deveria alimentar os vadios, Jen. Eles trazem pulgas. Ela não é uma vadia, Art. Ela é uma criança, Jenna retrucou. E ela está apavorada com algo. É bem, neste bairro, quem não está? A porta abriu novamente. Uma rajada de vento frio soprou, carregando o cheiro de asfalto molhado e escapamento. 2 homens entraram. Eles não eram clientes. Jenna sabia a diferença. Clientes olhavam o cardápio. Estes homens olhavam para as saídas. Eles usavam jaquetas pesadas de lona e botas de trabalho, mas se moviam com uma eficiência sincronizada que gritava militar ou aplicação da lei. Eles escanearam a sala. Limpa a garganta, Jenna sentiu um surto protetor. Ela deu um passo para o lado, bloqueando a linha de visão para o canto de trás onde a menininha estava sentada. Um dos homens se aproximou do balcão. Ele tinha uma cicatriz atravessando sua sobrancelha e olhos mortos e planos. Café para a viagem, ele disse. Sua voz era como cascalho em um liquidificador. Claro, Jenna disse, pegando um copo de papel. Sua mão tremeu ligeiramente. Creme ou açúcar? Preto. O homem não olhou para o café. Ele estava olhando além dela, para a cozinha, para os banheiros, para a mesa 4. Jenna atrapalhou-se com a tampa. Será dos 50. O homem jogou uma nota de 5 euros no balcão. Ele não esperou pelo troco. Ele se virou para seu parceiro, sussurrou algo e ambos saíram. Jenna correu para a janela. Eles não foram embora. Eles entraram em um sedã prateado estacionado do outro lado da rua. Eles estavam esperando. Jenna voltou para a mesa 4. A garota tinha ido embora. A porta dos fundos da cozinha estava balançando para fechar. A garota tinha disparado. Na mesa, o chocolate quente estava intocado. Ao lado, jazia uma única página rasgada do caderno de desenho. Jenna pegou. Era um desenho de Jenna. No desenho, Jenna estava de pé na frente da garota, segurando um escudo, e escrito embaixo, em letras maiúsculas trêmulas, havia uma palavra: esconda. No dia seguinte, quarta-feira, Jenna debateu ligar para a polícia. Mas ligar para eles para quê? Uma garota desenhando fotos? 2 caras comprando café? Nesta parte de Portland, a polícia não vinha para más vibrações. Ela passou a manhã nervosa, derrubando talheres e misturando pedidos. Toda vez que o sino da porta tocou, ela se encolheu. Às 15h45, a garota retornou. Ela parecia pior. Sua capa roxa estava rasgada no ombro. Havia uma mancha de sujeira em sua bochecha e o estômago de Jenna caiu. Uma contusão roxa fresca florescendo em seu pulso. Jenna não pediu seu pedido desta vez. Ela pegou o kit de primeiros socorros de debaixo do balcão e um prato de queijo grelhado. Ela caminhou até a mesa 4 e sentou-se em frente à garota. Deixe-me ver sua mão, Jenna disse firmemente. A garota hesitou, então estendeu o braço. O pulso estava inchado. Parecia que alguém a tinha agarrado com força e tentado arrastá-la. Aqueles homens fizeram isso? Jenna perguntou, mantendo sua voz baixa. A garota balançou a cabeça violentamente. Ela pegou uma caneta do bolso e abriu seu caderno de desenho em uma página nova. Ela desenhou um pássaro. Um pássaro vermelho? Um cardeal? Não, era estilizado. Parecia um logotipo, um pássaro com suas asas abertas, cercado por um círculo de espinhos. Ela tocou no desenho, então apontou para a janela. Os homens lá fora, eles trabalham para o pássaro vermelho. Jenna adivinhou. A garota assentiu.
Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela escreveu no papel: Papai está vindo, mas ele está doente. Doente? Jenna perguntou. Ele está no hospital? A garota balançou a cabeça. Ela tocou sua têmpora. Cabeça doente. A mente de Jenna disparou. Doença mental. O pai era instável? Foi ele quem a machucou? Isso se encaixava no perfil. Uma disputa doméstica. Uma criança fugitiva. Um pai a caçando. Você tem uma mãe? Jenna perguntou. O rosto da garota se fechou. Era uma máscara de pura dor. Ela desenhou uma lápide. Ok. Mãe morta. Instável. Pai abusivo. Homens observando o restaurante. Ouça-me, Jenna disse, inclinando-se. Eu saio do turno às 6 horas. Eu tenho um carro. É uma sucata, mas ele funciona. Eu posso te levar para um abrigo. Eu posso te levar para a delegacia de polícia. Não temos que ficar aqui. A garota olhou para Jenna com uma intensidade que fez Jenna se sentir exposta. Ela escreveu: Sem polícia, eles o ouviram. Corrupção. Ótimo. Isso estava ficando mais profundo do que Jenna podia lidar. Mas olhando para aquela contusão, Jenna sabia que ela não podia simplesmente servir hash browns e ir embora. Ela estava nisso. Ok, Jenna disse, sem polícia. Mas você não pode ficar na rua esta noite. E diga que você vem para casa comigo. Eu tenho um futon. Nós resolvemos isso amanhã. A garota a encarou, então lentamente assentiu. De repente a atmosfera no restaurante mudou. Não era um barulho. Era uma queda de pressão. O burburinho nas outras mesas diminuiu. Jenna olhou para cima. O sedã prateado de ontem tinha ido embora. Em seu lugar, bloqueando toda a vista frontal do restaurante, estavam 2 enormes Cadillac Escalades pretos com janelas fumê. Eles pareciam veículos governamentais ou segurança de alto nível. A porta do restaurante abriu. Não eram os homens de ontem. Primeiro, 2 homens internos pretos afiados entraram. Eles usavam fones de ouvido. Eles se moviam com graça fluida e letal. Um garantiu a porta. O outro escaneou a sala, sua mão pairando perto de sua cintura, bem onde um coldre estaria. Ninguém se mova. O homem da porta disse. Ele não gritou. Ele não precisava. Sua voz era fria, imponente e absoluta. Então um terceiro homem entrou. Ele era alto, mais de 1,93 m. Ele usava um casaco de lã carvão sobre um terno que custava mais do que Jenna ganhava em 5 anos. Ele tinha cabelo prateado, penteado para trás, uma barba bem aparada e um rosto esculpido em granito. Ele era bonito de uma maneira aterrorizante de Deus do Velho Testamento. Ele tirou suas luvas de couro lentamente, dedo por dedo. Jenna olhou para a garota. A garota tinha parado de respirar. Ela estava congelada, seus olhos fixos no homem alto. O homem entrou no centro do restaurante. Ele ignorou os clientes aterrorizados. Ele ignorou Artie, espiando da cozinha com um cutelo na mão. Estou procurando minha filha, o homem anunciou. Sua voz ecoou profunda e ressonante. O nome dela é Maya. Ele ergueu uma foto. Era uma garota, mas na foto ela estava usando um vestido de veludo, seu cabelo arrumado com fitas. Ela parecia uma princesa. O homem virou a cabeça, seus olhos azuis e penetrantes como lascas de gelo fixos no canto de trás. Ele a viu. Maya! Ele respirou. A emoção em sua voz não era raiva, era fome. Jenna se levantou. Ela não pensou. Ela apenas se moveu. Ela saiu do banco e se colocou diretamente entre a figura imponente e a garota trêmula. Você não vai tocá-la, Jenna disse. Sua voz tremeu, mas ela firmou os pés. O restaurante inteiro ficou em silêncio. O homem piscou como se notasse Jenna pela primeira vez. Ele a olhou de cima a baixo, analisando seu nível de ameaça em um microsegundo. Saia do caminho, ele disse calmamente. Não, Jenna disse. Ela tem medo de você. Ela tem contusões no braço. Você não vai levá-la a lugar nenhum. Os olhos do homem se estreitaram. Bues,
Ele deu um passo à frente. Os dois guarda-costas enrijeceram, prontos para atacar. Jenna pegou uma garrafa de ketchup da mesa, uma arma patética, mas era tudo o que ela tinha. Juro por Deus, eu vou gritar. O homem alto parou. Uma expressão estranha cruzou seu rosto. Confusão. Ou talvez divertimento impressionado. Eu sou Damian Cross, ele disse, como se o nome devesse explicar tudo. E aquela criança é minha vida. Agora, saia do caminho ou meus associados vão removê-la. Seus associados podem tentar. Jenna cuspiu. Damian Cross sinalizou para o guarda-costas à sua esquerda, um homem com um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore. Chris, mova-a gentilmente. Chris deu um passo à frente, estendendo a mão para o braço de Jenna. Não. O grito não veio de Jenna, veio da mesa 4. A garota, Maya, levantou-se no banco. Ela encontrou sua voz. Era rouca, não usada, mas alta. Não, não a machuque. Maya se arrastou pela mesa, não fugindo de Damian, mas correndo para Jenna. Ela jogou os braços em volta da cintura de Jenna, enterrando o rosto no avental de Jenna. Damian Cross congelou. Ele olhou para sua filha, agarrada a esta garçonete em um uniforme engordurado e manchado. O olhar de mágoa em seu rosto era tão cru, tão violento, que Jenna quase sentiu pena dele. Quase. Maya, Damian sussurrou. Bebê, é o papai. Vá embora. Maya gritou, sua voz falhando. Você é o homem mau. Você trabalha para o pássaro vermelho. A cor esvaiu-se do rosto de Damian Cross. Ele cambaleou um passo para trás como se tivesse sido socado. Ele olhou para seus guarda-costas, então de volta para Jenna. O pássaro vermelho? Damian perguntou, sua voz tremendo com uma realização súbita e horripilante. Ela pensa que eu sou o pássaro vermelho? Ele olhou para Jenna, seus olhos arregalados de pânico. Senhorita, seja qual for seu nome, temos um problema. Limpa a garganta. Um problema catastrófico. Não estamos seguros aqui. Antes que Jenna pudesse processar isso, a janela da frente do restaurante explodiu. Vidro choveu sobre os bancos. Clientes gritaram, mergulhando debaixo das mesas. Jenna derrubou Maya, jogando seu corpo sobre a garota enquanto estilhaços de vidro de segurança choviam sobre elas. Baixo. Todos para baixo. Chris, o guarda-costas, rugiu. Ele virou uma mesa pesada de carvalho de lado, criando uma barricada. Tiros irromperam da rua. Não era o pop-pop de pistolas. Era o som rápido e rasgante de rifles automáticos. As balas mastigaram as paredes do restaurante, rasgando os assentos de vinil e estilhaçando a vitrine de tortas. Le Monahang explodiu em névoa amarela. Kovac, garanta a retaguarda! Damian Cross gritou. Ele não era mais o pai de coração partido. Ele era um general no campo. Ele puxou uma pistola prateada de dentro de seu casaco, uma Desert Eagle que parecia enorme em sua mão, e disparou 3 tiros controlados pela janela estilhaçada. Jenna estava presa ao chão, o cheiro de cordite e graxa velha enchendo seu nariz. Maya estava tremendo violentamente debaixo dela. O que está acontecendo? Jenna gritou. Damian rastejou em direção a elas, mantendo-se baixo. O terno de $3.000 arrastou-se através de xarope e vidro. Fomos seguidos, Damian grunhiu. Pensei que os tinha perdido em Seattle. Eu estava errado. Quem? Jenna gritou. A polícia. Mercenários, Damian estalou. Contratados pelas pessoas que realmente sequestraram minha filha 3 meses atrás. As pessoas que fizeram lavagem cerebral nela para pensar que eu sou o inimigo. Ele olhou para Maya, dor piscando em seus olhos, então olhou para Jenna. Ouça-me, Damian disse, agarrando o ombro de Jenna. Sua pegada era de ferro. Você é Jenna Molson, correto? Nascida em Reno, irmã chamada Carly. O queixo de Jenna caiu. Como você sabe disso? Eu sei tudo sobre todos que chegam a 3 metros da minha filha, Damian disse.
Você tem uma saída traseira pela cozinha. Ela leva para o beco ou para a estrada principal? O beco, Jenna gaguejou. Mas o caminhão de entrega está estacionado lá. Está bloqueado. Kovac! Damian latiu em seu microfone de lapela. Cozinha comprometida. Nós seguramos a sala. Os tiros pararam abruptamente. O silêncio era mais alto que o barulho. Eles estão recarregando, Chris disse, agachando-se ao lado da mesa virada. Ou invadindo. Damian olhou para Jenna. Você consegue atirar? Eu sou uma garçonete, Jenna gritou. Eu sirvo panquecas. Hoje você serve sobrevivência, Damian disse. Ele enfiou a mão em seu coldre de tornozelo e puxou uma Glock menor e compacta. Ele a enfiou na mão de Jenna. Era pesada e quente. A segurança está no gatilho. Aponte e aperte. Não atire em mim e não atire na criança. Todo mundo, o resto é jogo justo. Jenna encarou a arma. Suas mãos estavam tremendo tão forte que ela pensou que poderia derrubá-la. Isso não era real. Isso era um filme. Por que eles estão fazendo isso? Jenna sussurrou. Damian verificou o carregador de sua arma. Porque Maya não é apenas uma criança, Jenna. A mãe dela, minha ex-esposa, morreu, deixando-a a única herdeira do vão conglomerado de transporte. Vale 4 bilhões de dólares. Mas Maya só herda se ela atingir seu 10º aniversário viva. Damian olhou para seu relógio. O aniversário dela é amanhã. Jenna olhou para a menininha no casaco roxo superdimensionado. A garota fantasma não era uma fugitiva. Ela era um alvo de 4 bilhões deles. O pássaro vermelho, Maya sussurrou, seu rosto pressionado contra o linóleo. Eles são o pássaro vermelho. A ordem do pássaro vermelho, Damian corrigiu sombriamente. Uma facção extremista dentro da empresa. Eles querem o dinheiro para, digamos, coisas ruins. Estrondo. A porta dos fundos para a cozinha abriu-se. Art, o cozinheiro, voou para trás na área de jantar. Nocauteado. 2 homens em equipamento tático com patches vermelhos nos ombros invadiram. Contato na retaguarda! Kovac gritou. O restaurante se transformou em uma zona de guerra. Kovac engajou os intrusos em combate corpo a corpo, usando uma frigideira do balcão para espancar o primeiro atacante. Chris, leve-os para o freezer, Damian ordenou. Jenna, pegue Mia. Vá para o freezer walk-in. É reforçado com aço. Vá. Jenna pegou a mão de Mia. Corra! Elas se levantaram apressadamente, escorregando no chão molhado. Balas ricochetearam nas máquinas de café, enviando jatos de água quente e vapor para o ar. Jenna não olhou para trás. Ela arrastou Maya sobre o corpo inconsciente de Art e abriu a pesada porta prateada do freezer walk-in. Ela empurrou Mia para dentro e pulou atrás dela. Assim que ela estava puxando a porta pesada para fechar, uma mão enfiou-se na fresta. Um homem de máscara preta a encarou pela fresta. Ele tinha uma faca. Jenna gritou. Ela ergueu a arma que Damian lhe dera. Ela não sabia como mirar. Ela apenas empurrou o cano em direção ao rosto e puxou o gatilho. Bang! O recuo quase quebrou seu pulso. O homem gritou e caiu para trás. Jenna bateu a porta e jogou a trava. O som do trinco engatando foi o som mais doce que ela já tinha ouvido. Lá dentro era silêncio absoluto. Apenas o zumbido dos ventiladores de resfriamento e a visão de prateleiras empilhadas com batatas fritas congeladas e potes de sorvete. Jenna deslizou pela porta, ofegando por ar. Ela olhou para a arma em sua mão. Ela tinha acabado de atirar em alguém. Maya sentou-se em uma caixa de hambúrgueres congelados. Ela não estava mais chorando. Ela olhou para Jenna com olhos largos e adoradores. Você me salvou, Maya sussurrou. Ainda não estamos seguros, Jenna disse, verificando a maçaneta da porta. De repente, as luzes do freezer piscaram e morreram. Escuridão total. Então uma voz veio pelo sistema de intercomunicação do restaurante, abafada pela porta grossa, mas ainda audível. Damian Cross, uma voz distorcida zombou.
Sabemos que você está aí. Cercamos o prédio. Entregue a garota e você pode ir embora. Mantenha-a e nós queimaremos este restaurante até o chão. Jenna tateou em busca de seu telefone no escuro. Sem sinal. As paredes do freezer o bloqueavam. O que fazemos? Mia perguntou, uma voz tremendo no escuro. Jenna estendeu a mão e encontrou a mão de Mia. Apertou-a. Esperamos pelo seu pai, Jenna disse. Ele parecia ter um plano. Ele não é meu pai, Maya disse. Jenna congelou. O quê? Ele não é meu pai? Mia repetiu, uma voz estranhamente calma na escuridão. Meu pai morreu há 2 anos. Aquele homem é quem o matou. A temperatura no freezer walk-in pairava em 0 degrees, mas Jenna sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o termostato. Ela olhou para Maya, cujo rosto era iluminado apenas pelo brilho fraco e moribundo da luz de tira de emergência no chão. Ele o matou? Jenna repetiu, sua voz mal um sussurro. Maya, olhe para mim. Aquele homem lá fora, ele arriscou a vida para vir aqui. Ele chamou você de filha dele. Maya abraçou os joelhos ao peito, balançando para frente e para trás na caixa de hambúrgueres. Foi o que os médicos disseram que ele faria. Eles disseram que ele é um mestre mentiroso. Eles disseram que ele matou meu verdadeiro pai, invadiu nossa casa e me roubou. Eles disseram que se eu o visse, eu teria que gritar. A mente de Jenna girou. Os médicos. Quem são os médicos? Mia, as pessoas na escola. Mia disse simplesmente. Onde eu morava antes de fugir. Eles me mostraram filmes dele fazendo coisas ruins. Jenna olhou para a pesada porta de aço. Lá fora, os sons abafados de gritos tinham sido substituídos por um rugido aterrorizante e crepitante. O cheiro de fumaça estava começando a vazar pelas vedações de borracha. O restaurante estava queimando. Jenna percebeu com um solavanco nauseante que ela estava presa entre 2 pesadelos. Um prédio em chamas sitiado por mercenários e um potencial salvador que poderia ser um assassino. Mas olhando para os olhos de Maya, dilatados, frenéticos, recitando falas como um roteiro, Jenna sentiu um instinto visceral entrar em ação. A garota parecia ensaiada. Lavagem cerebral, Damien tinha dito. Maya, Jenna disse, segurando os ombros da garota. Eu preciso que você confie em mim, não nele. Em mim, ok? Eu te dei chocolate quente. Eu guardei seu segredo. Eu sou uma pessoa má? Maya balançou a cabeça. Não, você é Jenna. Ok, nós vamos morrer neste freezer se não nos movermos. Os homens maus com as armas, aqueles que te perseguiram, eles incendiaram o prédio. Se aquele homem lá fora é o homem mau, eu vou atirar nele, eu prometo. Mas agora precisamos que ele saia. Bang! O trinco da porta do freezer desintegrou-se. Faíscas choveram no quarto escuro. A porta pesada foi chutada para abrir. Fumaça exalou, espessa e preta, carregando o cheiro acre de plástico derretido e vinil queimado. Damien Cross estava na porta, silhuetado pelo inferno laranja que costumava ser a frigideira de prata. Ele estava sangrando de um corte na testa, o sangue escorrendo em sua barba prateada. Ele segurou um pano úmido sobre a boca. Mova-se! Ele rugiu, sua voz rugido. A linha de gás vai explodir. Ele alcançou Maya. Mia gritou e se arrastou para trás da unidade de prateleiras. Damien olhou para Jenna, desespero selvagem em seus olhos. Ela não virá até mim. Você tem que carregá-la. Por favor, eu te cubro. Jenna não hesitou desta vez. Ela pegou Mia. Suba nas minhas costas agora, Mia, ou nós queimamos. Maya, soluçando, subiu nas costas de Jenna, envolvendo os braços em volta do pescoço de Jenna. Jenna se levantou, tossindo enquanto a fumaça atingia seus pulmões. Elas correram. O restaurante estava irreconhecível. O teto estava cedendo, chamas lambendo as placas acústicas. O calor era físico, uma parede de pressão empurrando contra elas. Chris, o guarda-costas maciço, estava perto da saída traseira, disparando um rifle de assalto pela porta aberta para o beco.
Livre à esquerda! Chris gritou. Kovac está caído. Eles pegaram Kovac. Jenna olhou para a frente. O outro guarda-costas, o que tinha liberado a sala, estava deitado imóvel perto do balcão. Detritos do teto cobrindo suas pernas. Vão, vão! Damian empurrou Jenna em direção à porta dos fundos. Eles irromperam no beco. A chuva tinha parado, mas o ar estava cheio de sirenes. O caminhão de entrega, que geralmente bloqueava o beco, tinha sido empurrado para o lado por um dos escalades pretos, mas o escalade estava crivado de buracos de bala e fumegando. O carro está morto! Chris gritou, verificando os pneus. Eles atiraram no bloco. Meu carro! Jenna engasgou, apontando para o beco para um Honda Civic 2008 enferrujado com um para-choque amassado. Está estacionado atrás da caçamba de lixo. Damian não piscou ao ver o carro velho. Chaves no meu bolso. Dê-as ao Chris. Chris, dirija. Jenna, banco de trás com Maya. Fiquem baixas. Eles se amontoaram no pequeno Honda. Cheirava a batatas fritas velhas e ambientador de baunilha. Chris, um homem do tamanho de uma máquina de venda automática, espremeu-se no banco do motorista, seus joelhos batendo no painel. Damian mergulhou no banco do passageiro, sua arma apontada para a entrada do beco. Ligue-o, Damian comandou. Chris girou a chave. O motor engasgou, sibilou e morreu. Vamos lá, sua sucata! Jenna implorou do banco de trás, empurrando a cabeça de Maya para baixo da linha da janela. Balas faiscaram na caçamba de lixo ao lado delas. Os mercenários estavam avançando pelo beco. Chris girou a chave novamente. Vrum! O motor rugiu para a vida, sacudindo toda a estrutura. Segurem-se! Chris gritou. Ele jogou o carro em marcha a ré. O Honda disparou para trás, esmagando uma cerca de madeira, arrastando faíscas ao longo da parede de tijolos. Ele girou o volante, pneus gritando, e acelerou em direção à estrada principal. Enquanto eles saíam do beco, Jenna olhou para trás. A frigideira de prata, seu local de trabalho por 5 anos, irrompeu. Uma enorme bola de fogo explodiu as janelas da frente, enviando uma pluma de fumaça preta para o céu de Portland. Minhas gorjetas! Jenna sussurrou irrelevante, o choque finalmente se instalando. Eu deixei minhas gorjetas no pote. Damian virou no banco da frente. Ele olhou para o prédio em chamas, então para sua filha, então para Jenna. Ele enfiou a mão no bolso de sua jaqueta, puxou um clipe de dinheiro grosso com notas de $100 e jogou-o no colo de Jenna. Considere-o reembolsado, ele disse. Dirija, Chris. Tire-nos da rede. Rota B. Eles dirigiram em silêncio por 20 minutos, serpenteando pelo distrito industrial para perder quaisquer perseguidores. Chris dirigiu o Honda como se fosse um tanque, fazendo curvas agressivamente, mas com precisão. No banco de trás, Maya tinha adormecido ou desmaiado de adrenalina. Sua cabeça repousava pesadamente no ombro de Jenna. Jenna olhou para a mão da garota. Ela ainda estava agarrando o desenho do pássaro vermelho. Ela pensa que você matou o pai dela, Jenna disse baixinho, sua voz monótona. Ela estava encarando a parte de trás da cabeça de Damian. Meu não virou. Ele estava observando os retrovisores laterais. Eu sei, ela disse. Disse que os médicos disseram a ela. Damian suspirou, um som que parecia chacoalhar em seu peito. O Pássaro Vermelho não é apenas um grupo paramilitar, Jenna. É um culto corporativo embutido em minha empresa. Quando minha esposa morreu, eu estava indisponível. Eu estava de luto. Eu me internei em uma instalação. Eu deixei Maya aos cuidados do meu diretor de operações, um homem chamado Silas Vane, irmão da minha esposa. O tio dela. O tio dela? Damian confirmou. Ele quer a empresa, mas não pode tê-la enquanto Maya estiver viva. Mas ele não pode matá-la imediatamente, ou o fundo fiduciário vai para a caridade. Ele precisa controlá-la até ela completar 18 anos,
então forçá-la a assinar a transferência. Então ele encenou um sequestro 3 meses atrás. Ele a pegou e a colocou em uma de suas escolas de reeducação. Damien virou-se para Jenna. O sangue em sua testa havia secado. Ele parecia exausto, humano. Eles usaram hipnose, drogas, privação de sono. Eles reescreveram suas memórias. Eles me transformaram no vilão para que limpa a garganta. Se eu a encontrasse, ela fugiria de mim. Eles transformaram minha própria filha em arma contra mim. Jenna olhou para Maya. Parecia ficção científica, mas depois do tiroteio no restaurante, Jenna estava pronta para acreditar em qualquer coisa. Então, para onde estamos indo? Jenna perguntou. A delegacia de polícia? Não, Chris grunhiu do banco do motorista. Polícia está comprometida. Silas tem o comissário de polícia em sua folha de pagamento. Se formos aos policiais, Maya estará de volta à custódia de Silas dentro de 1 hora. E você e eu acabaremos mortos em uma cela de detenção. Vamos para a casa segura, Damien disse. Eu tenho uma propriedade fora da cidade, um bunker, totalmente fora da rede. Esperamos lá até amanhã. O que acontece amanhã? 00:30 de hoje marca o aniversário dela, Damien disse. Às 9h da manhã de amanhã, o Tribunal de Sucessões abre. Se eu puder apresentar fisicamente Maya ao juiz e provar que ela está segura, a ordem de custódia de emergência que Silas arquivou será anulada. Eu recupero o controle dela e recupero o controle da segurança da empresa. Então eu posso caçar esses bastardos legalmente. Então nós só temos que sobreviver à noite, Jenna resumiu. Essencialmente, Damien disse. De repente, o telefone de Jenna zumbiu em seu bolso. Era a única coisa que ela tinha salvo além das roupas em suas costas. Ela o puxou. Era um alerta de notícias. Notícias de última hora. Situação de reféns em restaurante local se torna mortal. Jenna tocou no link. Um vídeo tocou. Era a filmagem de um transeunte do outro lado da rua do restaurante em chamas. A câmera tremida ampliou o beco enquanto o Honda acelerava. A voz do repórter estava sem fôlego. A polícia identificou a suspeita como Jenna Molson, uma garçonete do estabelecimento. Testemunhas dizem que Molson foi vista discutindo com o pai da criança antes de fugir da cena com a criança e 2 cúmplices armados. Um alerta Amber foi emitido para Maya Cross, 9 anos, acreditando-se estar em perigo extremo. Jenna derrubou o telefone. Suas mãos limpa a garganta começaram a tremer. Eles me culparam, ela sussurrou. Eles disseram que eu a sequestrei. Damien pegou o telefone do seu colo. Ele assistiu ao vídeo, sua mandíbula apertando. Silas se move rápido, Damien murmurou. Ele é dono da narrativa da mídia também. Ele está pintando você como a vilã para justificar uma ordem de atirar à vista. Atirar à vista? Jenna gritou. Eu sou uma garçonete. Eu não paguei meu aluguel em 3 meses. Eu não sou uma mente criminosa. Você é agora, Chris disse sombriamente, observando um carro de polícia que passou por eles na direção oposta. Sirenes uivando. Bem-vinda à vida, Jenna. Damien estendeu a mão para trás e colocou uma mão no braço trêmulo de Jenna. Ouça-me. Eu vou consertar isso. Assim que vencermos, eu vou limpar seu nome. Eu vou comprar 1000 restaurantes para você. Mas agora, você é a única pessoa no mundo em quem Maya confia. Ela não vai comer para mim. Ela não vai falar comigo. Você é a âncora dela. Eu preciso que você se mantenha firme. Jenna olhou para Maya, dormindo inocentemente enquanto o estado inteiro as caçava. Ela respirou fundo. Ela pensou em Carly, sua irmã, que ela não pôde salvar. Ok, Jenna disse, sua voz endurecendo. Ok, vire à direita lá na frente. Se pegarmos a rodovia, as câmeras vão avistar minha placa. Precisamos pegar as velhas estradas de madeireira pela floresta. Damien levantou uma sobrancelha. Você sabe o caminho. Eu costumava ir lá para pensar, Jenna disse. Atravessa a montanha, sem câmeras, sem policiais. Chris, Damien comandou, faça o que ela diz.
O Honda desviou do asfalto e entrou em uma pista de cascalho, desaparecendo nos pinheiros escuros e imponentes do noroeste do Pacífico. A casa segura era um eufemismo. Era uma fortaleza de concreto construída na lateral de um penhasco com vista para a garganta do rio Colômbia. Do lado de fora, parecia uma estação de utilidade abandonada coberta de grafite e musgo. Por dentro, era um centro de comando de alta tecnologia. Eram 20 EAs, de 4 horas até o aniversário de Maia, 13 horas até o tribunal. Chris estacionou o Honda na garagem subterrânea. Ele imediatamente foi para os armários de armas alinhados na parede, puxando munição fresca e kits de primeiros socorros. Damian carregou Maia, que estava agora acordada, mas grogue, para a área principal de convivência. Ele a sentou em um sofá de couro. "Estou com fome", Mia sussurrou. Damian parecia desamparado. Ele se virou para Jenna. "Estou nisso", Jenna disse. Ela encontrou a kitnet. Estava abastecida com MREs e produtos enlatados. Ela encontrou uma lata de sopa de tomate e alguns biscoitos. Comida de conforto vindo aí. Enquanto a sopa esquentava, Jenna observou os dois homens. Damian estava em um banco de monitores digitando furiosamente. Ele estava rastreando os scanners da polícia e o burburinho do pássaro vermelho. Ele parecia um rei no exílio, poderoso, mas encurralado. Chris estava tirando seu colete tático. Ele era uma montanha de homem, careca com uma tatuagem de código de barras na nuca. Ele era eficiente, silencioso e mortal. Ele os tinha salvado no restaurante. Mas algo incomodava Jenna. De volta ao restaurante, quando o primeiro tiro foi disparado, Chris tinha virado a mesa antes que o vidro quebrasse. Jenna mexeu a sopa. Talvez ele apenas tenha bons reflexos, ela pensou. Ela levou a tigela para Maia. "Coma tudo, querida." Maia comeu. Damian sentou-se na mesa de centro, observando-a à distância, parecendo que queria abraçá-la, mas aterrorizado que ela gritaria novamente. "Damian", Jenna disse suavemente, "posso falar com você?" Eles entraram no corredor fora do alcance da audição. "Há quanto tempo você conhece Chris?" Jenna perguntou. 10 anos, Damian disse, esfregando os olhos. "Ele era das forças especiais." "O melhor homem que conheço." "Por quê?" "No restaurante", Jenna disse, mantendo sua voz baixa. "Ele reagiu muito rápido." "E agora mesmo, quando paramos, você ouviu verificar o relógio?" "Então ele não verificou a hora", Jenna disse. "Ele tocou na tela 3 vezes como um sinal." "Ele tem um relógio inteligente?" Damian franziu a testa. "Garmin tático de emissão padrão. Por que você está desconfiada?" "Por que?" Jenna hesitou. "Porque no carro, quando a notícia apareceu, Chris não estava surpreso." "Você estava zangado. Eu estava com medo." "Chris?" Ele parecia satisfeito. Damian a encarou. "Chris é leal. Ele levou uma bala por mim em um fragmento. Apenas tenha cuidado", Jenna disse. Damian assentiu lentamente, embora não parecesse convencido. "Eu preciso verificar os sensores de perímetro. Fique com Mia." Damian caminhou em direção à sala de segurança. Jenna voltou para o sofá. Mia tinha terminado a sopa. "Jenna?" Mia perguntou. "Você tem algum papel que eu preciso para desenhar?" Jenna olhou em volta. Havia um bloco de notas perto do telefone. Ela o entregou a Maia com uma caneta. Maia começou a esboçar furiosamente. "O que você está desenhando?" Jenna perguntou. "O amigo do homem mau." Maia sussurrou. Jenna olhou para o papel. Maia estava desenhando Chris. Ela o desenhou grande e volumoso. Mas em seu pescoço, bem onde estava a tatuagem do código de barras, ela desenhou outra coisa. Ela desenhou um pequeno pássaro vermelho. O sangue de Jenna gelou. "Maia, você viu um pássaro no pescoço de Chris?" "Não", Maia disse. "Mas na escola, o homem que me machucou, ele tinha o código de barras também." Ele disse, "Todos os pássaros vermelhos têm a marca, então eles se conhecem." Jenna se levantou. Ela tinha que contar a Damian. Agora, ela correu pelo corredor em direção à sala de segurança.
A porta estava entreaberta. Ela ouviu vozes. Ela está ficando desconfiada, chefe. A voz de Chris disse. Não era seu grunhido áspero usual. Era suave, zombeteiro. Uma voz no viva-voz respondeu. Uma voz que Jenna reconheceu da ameaça no freezer. Era Silas Vane. Elimine-a, Silas disse, e incapacite Damien. Não o mate ainda. Eu quero que ele assista quando eu pegar a garota. Entendido, Chris disse. O perímetro está desativado. Você tem luz verde para a equipe de extração. ETA, 10 minutos. Certifique-se de que a garota esteja pronta. Jenna ofegou. Ela tentou recuar, mas seu tênis rangeu no chão de concreto polido. Chris girou. Ele estava segurando uma pistola silenciada. Ele viu Jenna. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Bem, Chris disse, erguendo a arma. O serviço é terrível neste lugar. Ouvir atrás da porta é rude, Jenna. Jenna não pensou. Ela jogou a pesada tigela de sopa inacabada que ainda estava segurando. Ela voou pelo ar, girando e esmagou-se no rosto de Chris. Sopa de tomate quente o cegou por uma fração de segundo. Uma bala zumbiu pelo ouvido de Jenna, encravando-se no drywall. Damien! Jenna gritou, virando e correndo de volta para a sala de estar. É o Chris! Ele é o pássaro vermelho. Ela irrompeu na sala de estar. Damien estava saindo do banheiro parecendo confuso. O quê? Chris! Jenna gritou. Ele desligou os alarmes. Silas está vindo. 10 minutos. O rosto de Damien mudou de confusão para raiva mascarada. Ele alcançou seu coldre de ombro, mas estava vazio. Ele pegou minha peça. Damien percebeu. Chris entrou na sala. Ele tinha limpado a sopa dos olhos, deixando uma mancha vermelha em seu rosto que o fazia parecer demoníaco. Ele segurou a arma firme. Fim da linha, Damien, Chris disse. Sentem-se vocês dois. Damien ficou na frente de Maya. Por que, Chris? Eu te paguei milhões. Silas me ofereceu um lugar à mesa. Chris encolheu os ombros. Estou cansado de ser um cachorro na coleira. Eu quero ser um dono. Ele apontou a arma para Jenna. Ela vai primeiro. Ela é irritante. Chris apertou o dedo no gatilho. Jenna apertou os olhos. Clique. A arma não disparou. Chris franziu a testa. Ele puxou o ferrolho. Uma bala ejetou, mas a arma emperrou. Você me ensinou a manter minhas próprias armas, Chris. Damien disse, sua voz baixa e perigosa. Mas você nunca limpou o pino de disparo na peça de backup que eu mantenho na sala de segurança. Você apenas a roubou. Damien atacou. Foi um choque de titãs. Damien, impulsionado pela raiva paternal contra Chris, um assassino treinado. Eles colidiram com a mesa de centro, quebrando-a. Chris derrubou a arma e puxou em uma faca. Jenna, tire Maya daqui. Damien gritou, lutando para segurar o braço da faca de Chris. A lâmina estava a centímetros da garganta de Damien. Eu não vou te deixar, Jenna gritou. Vá pegar o jipe na garagem. Há um túnel. Vá! Chris deu uma cabeçada em Damien. Damien gemeu, sangue jorrando do nariz, mas ele não soltou o braço de Chris. Corra! Damien rugiu. Jenna pegou a mão de Mia. Vamos! Elas correram para o acesso à garagem. Jenna olhou para trás uma última vez. Chris estava em cima de Damien. Ele tinha a faca erguida. Jenna fez uma escolha. Ela viu a arma caída no chão, a que tinha emperrado. Ela soltou a mão de Mia. Entre no jipe, Mia. Jenna correu de volta. Ela deslizou pelo chão, pegando a arma. Ela não sabia como desobstruir um engasgo. Ela lembrou o que Art lhe mostrou uma vez com a torradeira do restaurante. Bata nela. Ela bateu o ferrolho da arma contra o chão com força. A cápsula emperrada voou para fora. Ela ergueu a arma. Chris estava abaixando a faca. Jenna não mirou na cabeça. Ela mirou no maior alvo. Bang! O tiro atingiu Chris na coxa. Ele rugiu de dor e desabou de lado. Damien não perdeu o segundo. Ele pegou uma pesada escultura de vidro dos destroços da mesa e a derrubou na cabeça de Chris. Chris ficou mole.
Damian levantou-se arfando, coberto de sangue. O seu próprio e o de Chris. Ele olhou para Jenna segurando a arma fumegante. Você consertou o engasgo. Damian sibilou impressionado. Eu bati nela. Jenna disse sem fôlego. Funciona. Damian sorriu fracamente. Uma sirene uivou à distância. Não polícia. Era um zumbido mecânico baixo, um helicóptero. Eles estão aqui, Damian disse. Equipe de extração. Não podemos usar o jipe. Eles verão do ar. Então como saímos? Maya perguntou, espiando da porta. Damian olhou para a parede do bunker. Não saímos. Descemos. Limpa da garganta. Ele caminhou até a estante e puxou uma cópia falsa de Guerra e Paz. A estante clicou e se abriu. Atrás dela havia um túnel escuro e úmido escavado na rocha. Velhos túneis de contrabando da era da proibição. Damian disse, leva ao rio. Temos que nadar. Limpa a garganta. Nadar? Jenna olhou para seus tênis. É novembro em Portland. Melhor molhada do que morta. Damian disse, vamos. O túnel cheirava a terra molhada e a podridão de um século. Damian liderou o caminho, seu feixe de lanterna cortando a escuridão opressora, enquanto Jenna vinha na retaguarda, agarrando a mão de Maya tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Cada gotejar de água soava como um passo atrás delas. Quando finalmente irromperam do cano de drenagem para as margens enlameadas do rio Colômbia, o alívio durou pouco. Um rugido ensurdecedor rasgou o céu. Um helicóptero preto varreu por cima, seus holofotes cortando a escuridão a poucos metros de onde elas mergulharam nos juncos congelantes. Eles estão escaneando a grade. Damian sibilou, tremendo violentamente. Temos que atravessar agora. 50 jardas abaixo, um bote de alumínio amassado jazia meio submerso na lama. Damian esmagou o cadeado enferrujado com uma rocha e eles caíram para dentro sem motor. Sua única esperança eram 2 remos lascados e a misericórdia da corrente violenta. Por 3 horas, Jenna remou até suas mãos criarem bolhas, batalhando o spray congelante e a água preta, impulsionada apenas pelo terror do que as esperava atrás delas. O amanhecer surgiu cinzento e sem esperança enquanto a quilha raspava contra o cascalho da costa do Oregon. Eles rastejaram para a terra seca, parecendo menos pessoas e mais criaturas do pântano. Eram 8h15 da manhã. O tribunal começaria em 45 minutos. O desespero tirou o verniz de bilionário de Damian. Ele avistou uma picape Ford parada ao lado de um armazém e não hesitou. Ele empurrou o motorista confuso para o lado, prometendo reembolso, e acelerou o motor. Jenna jogou Maya na cabine e eles saíram em disparada, deixando um rastro de lama de rio e escapamento enquanto corriam em direção ao centro da cidade. A sala do tribunal, sala do tribunal. A 3B era um vácuo de silêncio estéril. Silas Vane estava na mesa do autor, a imagem da dor corporativa em seu terno marinho. Ele verificou seu relógio de ouro ostensivamente. Sua Excelência, Silas disse suavemente. São 9h da manhã. Meu limpa a garganta, irmão é um fugitivo. Pela segurança da propriedade e, mais importante para Maya, peço que conceda a ordem de custódia de emergência imediatamente. A juíza suspirou, pegando uma caneta. Dadas as circunstâncias, bum. As portas duplas não apenas abriram. Elas bateram contra as paredes. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. De pé, lá estavam 3 figuras pingando sujeira. Damian, de olhos selvagens e ensanguentado. Jenna, seu uniforme rasgado e manchado. E Maya. Eu objeto. Damian rosnou, sua voz fraca, mas trovejante. Apreendam-nos! Silas rugiu, sua compostura rachando. Eles estão armados. Eles são perigosos. 2 policiais sacaram seus tasers. Parem! Jenna gritou. Ela se colocou na frente de Maya, protegendo a garota com seu próprio corpo.
Ela ergueu suas mãos vazias e enlameadas. Não estamos armados, somos as vítimas. A juíza bateu seu martelo. Ordem! Tragam a criança para a frente! Jenna ajoelhou-se diante de Maya, ignorando as escadas da galeria. Lembre-se do escudo, Maya. Você não precisa mais se esconder. Seja corajosa. Maya caminhou até o banco, pequena mas firme. Ela olhou para a juíza, então apontou um dedo trêmulo para o homem polido à mesa. Aquele é o tio Silas, Maya declarou claramente. Ele é o pássaro vermelho. Ele me colocou na escola. Ele tentou nos queimar. Silas riu nervosamente, suor pingando em sua testa. A fantasia de uma criança? Isso é absurdo. Nós temos as gravações, Damien anunciou, dando um passo à frente e erguendo um pendrive. A confissão de Chris, a ordem para queimar o restaurante. Está tudo aqui. A cor esvaiu-se do rosto de Silas. Ele olhou para as saídas e viu os oficiais se aproximando. Em um ato final de malícia, ele avançou para Maya, mas ele esqueceu da garçonete. Jenna não pensou. Ela tacleou. Ela atingiu Silas com a força de um linebacker, levando-o ao chão. Ele atingiu o rosto dela, gritando obscenidades, mas ela aguentou até os oficiais o cercarem, imobilizando-o. Jenna jazia no chão, ofegando, sangue escorrendo do lábio. — Você está bem? Maya perguntou, olhando para ela. Jenna sorriu. — Estou bem, querida. Acabou. A colher de prata. 6 meses depois, o cheiro de torrada queimada e graxa velha era uma memória. A nova placa lia o café Robin vermelho. Dentro os balcões de carvalho brilhavam e a cozinha zumbia com eficiência. Jenna não apenas trabalhava lá, ela era a dona. O sino acima da porta tilintou. Maya entrou correndo, mochila saltitando, parecendo uma criança normal e feliz. Ela bateu um desenho no balcão. Cores brilhantes mostrando uma família feliz no restaurante. Nenhuma sombra escura à vista. Damien seguiu. Não mais um soldado em guerra, apenas um pai. Silas pegou 25 anos, Damien disse, deslizando um café pelo balcão. Ele então entregou a Jenna um envelope selado. E o fundo fiduciário para a reabilitação de sua irmã está totalmente dotado. Ela receberá o melhor cuidado para sempre. Jenna lacrimejou, sua mão repousando no envelope. Você não precisava fazer isso. O restaurante era suficiente. Você salvou meu mundo, Jenna, Damien disse calorosamente. Isso é o mínimo que posso fazer. Sua família agora. Jenna olhou para a mesa 4. Não era mais um esconderijo. Era apenas uma mesa banhada em luz quente e purificadora. Mesa 4 está aberta. Jenna sorriu, enxugando os olhos. Vá sentar. É por conta da casa. 6 meses depois, a nova placa era linda. Era madeira pintada à mão, elegante e convidativa. O café Robin vermelho. Jenna limpou o balcão. Não era mais para Micah, era carvalho polido. A cozinha era de aço reluzente. A equipe, incluindo Art, que havia se recuperado de sua concussão e era agora o chefe de cozinha, usava uniformes nítidos e limpos. Jenna não apenas trabalhava aqui, ela era a dona. O sino acima da porta tilintou. Jenna olhou para cima, sorrindo, mas não era um cliente. Era uma garota em um uniforme escolar carregando uma mochila rosa brilhante. Ela parecia saudável, feliz e tagarela. Jenna! Mia gritou, correndo atrás do balcão para lhe dar um abraço. Ei, problemas! Jenna riu, apertando-a forte. Como foi a aula de matemática? Chato! Mia revirou os olhos, mas eu te desenhei uma imagem. Ela bateu um pedaço de papel no balcão. Era um desenho do novo café. Na janela mostrava Jenna cozinhando e sentada na mesa 4, bebendo café, estava um homem alto com cabelo prateado. Damien Cross entrou um momento depois. Ele não tinha mais guarda-costas. Ele não parecia um homem em guerra. Ele parecia um pai. Cappuccino? Jenna perguntou. Por favor, Damien sorriu. Ele se inclinou contra o balcão. Os advogados terminaram a papelada hoje.
A rede Pássaro Vermelho está desmantelada. Silas se declarou culpado para evitar prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele pegou 25 anos. Bom, Jenna disse, ligando a máquina de café expresso. E Damien deslizou um envelope selado pelo balcão. O fundo fiduciário para o centro de reabilitação de sua irmã. Está totalmente dotado. Ela receberá o melhor cuidado no país. Pelo tempo que precisar. Jenna parou. Lágrimas picaram seus olhos. Ela olhou para Damien. Você não precisava fazer isso. O restaurante era suficiente. Você me deu minha vida de volta, Damien disse, olhando para Maya, que estava roubando um biscoito do pote. Dinheiro é o mínimo que posso fazer. Sua família, Jenna. Jenna olhou para o desenho no balcão. As sombras de carvão tinham ido embora. A imagem estava cheia de cor. Mesa 4 está aberta, Jenna disse, enxugando os olhos. Vá sentar. É por conta da casa. Damien sorriu. Eu não teria de outra forma. Enquanto ele se afastava, Jenna olhou pela janela. A chuva estava caindo em Portland, suave e gentil. Não era mais uma chuva sombria. Era o tipo de chuva que lavava tudo limpo. Jenna Molson começou aquela semana pensando que ela era invisível. Ela terminou como um anjo da guarda que derrubou uma conspiração de bilhões de dólares. Ela provou que às vezes o escudo mais forte não é feito de aço. É feito de compaixão, um chocolate quente e a coragem de ficar entre um monstro e uma criança. O que você teria feito se você visse aquele caderno de desenho? Você teria desviado o olhar ou você teria se mantido firme? Se esta história te manteve na ponta da sua cadeira, por favor, aperte esse botão de curtir. Realmente ajuda o canal. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa de um lembrete de que heróis do dia a dia são reais. E não se esqueça de se inscrever e apertar o sino para não perder nossa próxima história de sobrevivência e justiça. Obrigado por assistir.